né? Então, de que modo a polarização política e a junção da fé com identidades partidárias afetam a credibilidade, unidade e testemunho da Igreja Evangélica na sociedade americana? So in what ways will political polarization and the blending of faith with partisan identities affect the credibility, unity, and witness of the evangelical church in American society? This is a very tricky question to answer, which is why Sydney asked Sandro to ask me. So, então, é uma pergunta muito capciosa. E o Sidney pediu para o Sandro perguntar para o Sandro para falar comigo. I'm increasingly anxious or nervous about the results of this Estou political environment. com crescente ansiedade e preocupado com o resultado que vai trazer o que está acontecendo hoje. And I want to be very careful how I answer Eu this quero ser muito cuidadoso a forma que eu vou responder esse assunto and be sensitive to the Brazilian mindset in terms of American politics. e ser bastante sensível a respeito de como os brasileiros pensam sobre a política americana. So I'm asking you to give me an enormous amount of grace in the way that you listen to what I'm going to Então, say. por favor, exerça amor e graça quando você escutar a respeito do que eu vou falar politicamente. Can you nod your heads that you'll do that? Você pode concordar com isso, por favor? But I am concerned Estou preocupado. because Por quê? for most of the U.S., Porque na maioria dos Estados Unidos. Christians elected our current president. Porque, em geral, os cristãos elegeram o atual presidente. So, regardless of how things go or how he was actually elected, Não importa a forma como ele foi eleito ou não, Christians will be responsible for how things end up. os cristãos vão ser responsáveis pelo resultado disso. And regardless of which party that would be, I worry for the church to be aligned closely with any political party. Não importa o resultado que vai ter, eu fico preocupado com a igreja se alinhar com qualquer que seja o partido político. I'm nervous for Jesus to be aligned with me because I can fail. Eu fico preocupado com Jesus se alinhar comigo, porque eu posso falhar. How much more nervous would I be about it being aligned with somebody that's in political power? Quanto mais se alinhar com um partido político que pode tomar suas decisões erradas. So I pray daily Eu oro for diariamente. the blessing and success of the current administration. Eu oro diariamente pela bênção e pelo sucesso da atual administração. Even if all the evidence shows that things aren't going the way I would want them to go. Ainda que as evidências não mostrem que deveria ir para o caminho que eu acho que é o correto. In large part, Porque na maioria, it feels like Christians put him in office. porque na maioria dos resultados parece que foram os cristãos que colocaram ele lá. The other, I keep using the word phenomenon, but the other force, or the other factor that we experience, O outro fator que a gente experimenta is that, and this may be different than what it looks like from here, pode ser um pouco diferente do que parece por aqui. is that our country isn't divided into two parts. It's not divided into two parts. Por mais que pareça, o nosso país não está dividido em duas partes. I think it's more clear to say it's divided into thirds. Ele acha que para mim é mais claro que esteja dividido em terços, um terço, um terço, um terço. Which makes it even more difficult for pastors. O que torna mais difícil ainda a missão para os pastores. Because if or when we take a position or say something that could offend, E então, se nós temos que nos posicionar, dizer a respeito sobre alguma desses terços, it's almost always 2/3 of the people that get offended. normalmente, se você fala sobre 2 terços ficam ofendidos. So it's not just half of the people that Então não é leave, só que agora você ofende metade, você ofende 2 terços. which is what we've always faced. Que It's sempre 2/3 foi. of the people that Não, leave. são 2 terços que você ofende. And no pastor E can se- say everything every time that pleases all thirds. E não existe um pastor que consegue falar alguma coisa que sempre vai agradar a todos. Agora, então, você tem que ter 2 terços que você vai desagradar. And it's true
I have a responsibility to an audience of one, E é verdade que eu tenho responsabilidade por uma audiência de uma pessoa. but our goal is to say things honoring to the audience of one in a way that connects with everybody that's in the room. Então você tem a responsabilidade de falar sobre para uma audiência de uma pessoa, mas also também conectar com todos que estão na audiência And that's escutando. becoming increasingly Isso difficult to do. tem sido cada vez mais difícil para se fazer. During 2020 and 2021, Durante 2020 e 2021, we coined a phrase, nós forjamos uma palavra, the Great COVID Divide. the Great COVID, Great COVID a Divide. grande divisão do Covid. That split at least the church. I don't know about the whole country, but at least the American Que church dividiu a igreja, ele não pode falar por tudo, mas pela igreja americana, into three groups em 3 grupos. who have no room for anybody that's not exactly like them. Que não existe, então são 3 grupos que ele está dizendo que And ele it's dividiu, an- que não obrigatoriamente falam um com o outro. It's an impossible environment to lead well in. É quase que Virtually impossível. impossible. É virtualmente impossível falar com esses 3 grupos que não se conversam um com o outro, dentro da igreja. And so mix that with the politics, Misture isso com política que está acontecendo hoje no país. and it's why I have come to realize that there's no job harder than pastoring. E é por isso que ele chegou à conclusão que não tem trabalho mais difícil do que ser pastor. Thank you. Thank you. Aqui no Brasil a gente tem algo semelhante. Eu vou provocar um pouquinho mais nessa questão, mas Que bom. nas eleições, ok. Nas eleições, nas últimas eleições, eu sei que foi o meu caso. Eu sei que eu presenciei em redes sociais do caso do pastor Sidney, em que eu, por exemplo, tive pessoas lá no 242 que saíram da igreja porque elas achavam que eu não tinha, elas me acusaram de ser bolsonarista. Então elas saíram da igreja porque eu era bolsonarista. E tive pessoas que saíram da igreja porque falaram que eu era petista, esquerdista. Ok? E eu vi o pastor Sidney ser acusado de ambos. Em alguns momentos, pessoas escreveram, inclusive na rede social da igreja, da IBMA, no Instagram, acusando de ambos, iradas, chamando ele de bolsonarista ou então de petista. Então, num ambiente dividido politicamente, não importa onde você se posiciona, sempre vai desagradar alguém, é isso que ele está falando, na verdade. Ainda assim, eu vou fazer uma pergunta para ele, se ele acredita que o pastor deve permanecer neutro publicamente em questões de opinião política na eleição presidencial. That's a great question. Go ahead. Okay, tell him I said it's a great question. That's a great question. In Foi uma Portuguese. excelente pergunta. Pessoal, se vocês acham que é fácil, pode sentar aqui. It's really difficult É muito difícil to pastor ser pastor, pastorear e ser pastor. and to thread the needle that needs to be done in situations like this. E é muito difícil você acertar na mosca em situações como essa. I told somebody navigating politics in the last year in the church has been like threading a needle. I told somebody that. Ele falou para uma pessoa que falar sobre política nesses dias, nesse último ano, é como acertar na mosca um assunto. And they said, actually, I think it's more like threading a needle while riding a roller coaster. E ele falou assim, não, na verdade é pior. É como acertar na mosca andando numa roleta, numa montanha russa. Okay? But I do think it's possible. Mas ele acha que é possível. And I think our responsibility as pastors Ele acha que a nossa responsabilidade como pastores is to figure out how to say things in a way that Jesus did, ele acha que, na verdade, nós temos que descobrir como pastores a dizer coisas como Jesus disse. that the people weren't really sure, did he mean this or was he for them?
Say that again. Was he, when Jesus said things, both audiences or multiple audiences could think, well, he's saying something good about me. Então, quando Jesus disse as coisas, ele não falava especificamente para um para outro, mas quando ele falava, todas as audiências conseguiam entender. And Então, yet- nosso desafio é falar dessa maneira para que toda a audiência consiga And he also receber. he also challenged everyone. E também ele desafiava a todos os ouvintes com a palavra dele. So in a perfect response to the politics, Então, uma resposta perfeita com relação à política, everyone feels a sense of conviction from the Holy Spirit on how to respond. todo mundo que está ouvindo deveria da mesma maneira ouvir um senso de And convicção everybody a respeito do wonders- assunto. E todo mundo pensa, Am I voting like them? eu estou votando como ele, Or are they voting like me? ou estão votando como eu. But they don't really know for sure. Mas eles não sabem de verdade como você está To votando. me, the best answers we give would not be endorsing any political candidate. Então, a melhor resposta é, não endorse nenhum político. Because, again, Porque, novamente, I do not want to align Jesus, eu não quero with alinhar a Jesus political candidate. com um candidato político. even if the candidate today affirms my values. Ainda que um político hoje afirme os meus valores, eu não acho que tem que ser. Because, I don't want someone to make a decision about whether or not to follow Jesus Eu não quero que alguém tome a decisão de seguir ou não a Jesus based on my behavior, baseado no meu comportamento. because I'm going to fail. Porque provavelmente eu vou falhar. I'm gonna, I'm doing my best to live right, but I procuro- know I'm not going Eu to be tento o perfect. máximo possível não falhar, mas provavelmente eu não vou ser perfeito. I don't want somebody else's faith resting in the balance of that. I Eu não- want them basing their faith on what Jesus did for them, not Exato. what I can do for them. Exatamente. Eu não quero que as pessoas se lastreiem a vida deles em cima da minha vida, mas na vida de Jesus, o que Jesus fez por And eles. so if I'm not even willing to put myself there, I'm that much less willing to put a political candidate Então, se eu there. não estou disposto a colocar minha vida como uma referência, quanto mais associar Jesus com um candidato Or a político. political party. Isso. Ou um So- partido político. It's increasingly difficult to do that. É cada vez mais difícil você fazer And isso. again, you didn't ask this question, but the health of the American church is, there are some churches that are growing, but overall it's bleak, it's bad. A saúde ele não perguntou isso, Sandro, mas a saúde da igreja americana, More ela não é boa, churches- não está boa e está decrescente. More evangelical churches have closed since 2020 Mais igrejas evangélicas se fecharam desde 2020, than in the previous history of the United States, desde a história inteira dos Estados Unidos. because 2/3 of the people walked out when the pastor said something they didn't like. Porque 2/3 da igreja sai da igreja, 2/3 dos membros da igreja saem da igreja quando o pastor fala algo que eles não gostam. And the smaller churches couldn't survive it. Então as igrejas pequenas não conseguiram sobreviver. Thank you. It's really hard to be a pastor. Yes. A minha próxima pergunta é sobre uma pesquisa, já que a gente estava falando de pesquisa, que foi feita nos Estados Unidos em 2020, e ela revelou que a idade média dos pastores americanos está aumentando. Ou seja, a idade média agora dos pastores americanos é 57 anos. O que sugere que o ministério pastoral parece não estar sendo um atrativo para as novas gerações. E a minha pergunta é, o que pode ser feito para inspirar e encorajar jovens líderes a perseguirem o ministério pastoral no futuro? So a 2020 survey revealed that the average age of American pastors is increasing, now 57 years old, suggesting that the pastoral ministry may not be attracting to younger generations. What can be done to inspire and encourage young leaders to pursue pastoral ministry in the future? Well, first I want to talk about, it's an understatement that I think he said pastoral ministry is not appealing to younger, what does it say? Yes, it says suggesting that pastoral ministry may not be attracting younger. That is an generation. understatement. That's como é que fala isso, gente? Está Yes. subestimando o que está sendo dito aqui. So É pior que isso. a little bit of statistics on pastors in America.
uma pequena estatística sobre pastores na América. And the data is a little bit confusing, Os números são um pouco confusos. and part of it's, I don't know, I'm not a researcher, but I think part of it is Eu não sou pesquisador, mas parte é it's porque increasingly difficult to get the honest truth from a pastor cada for dia é mais fear. difícil você pegar a informação verdadeira de um pastor. But since 2020 in evangelical churches, Desde 2020, na igreja evangélica, 45% of the pastors have left the ministry. desde 2020, 45% dos pastores deixaram o ministério. And 23% of the ones that are left E 23% dos que ficaram no ministério say that they're not healthy. dizem que eles não estão saudáveis no ministério. That what they're navigating with their church is, more problems O than que eles blessings. navegam no seu dia a dia nas igrejas é mais problemas do que So- questões saudáveis. What young person's going to aspire Por que to que go be a pastor? por que que um jovem vai olhar para esse cenário e vai ficar inspirado para ser um pastor? Now, I do want to say, because I've been talking so negative about how hard it is to be a pastor, Mas eu quero falar uma coisa, porque eu tenho dito que é tão difícil ser pastor. I have the unbelievable blessing of serving in a place that's not like that, Mas eu tenho a bênção e a alegria de servir num lugar que não é assim. except for Sandro that I have to pastor. Right. I'm easy to pastor. Com exceção de mim, que não é fácil pastorear. The people that we get to pastor, for the most part, it's a blessing, and we pastor easy people to pastor. As for real. pessoas que nós temos para pastorear não são pessoas difíceis, são pessoas relativamente fáceis a In pastorear. our church, in the last 105 years, Na nossa igreja, nos últimos 105 anos, we've had 5 pastors, nós 5 tivemos senior pastors, 5 pastores sêniores, which means o que significa way less about the pastors muito menos a respeito, que significa menos a respeito do and way pastor. more about the people, E quer dizer, ou seja, tem mais significado o número de pastores do que as because pessoas que estão ali our people are sustentando. easy to pastor. Porque as pessoas que estão ali são fáceis de So pastorear. I want the things that I'm telling you about pastoring, I get to be the exception to the rule. As coisas que eu estou falando One para of the vocês a respeito exceptions. do mundo de pastores, eu sou uma exceção no meio But dessa estatística. I talk to pastors every week that are Mas in eu falo com situations pastores toda semana, então situações they cannot navigate the situation that they're é in. muito difícil para eles navegar nas situações que eles estão vivendo nas And igrejas deles. A third of the audience needs them to speak on something or they're leaving. Um terço da audiência deles todo domingo quer que eles escutar o que eles querem ouvir, senão eles saem. And another third of the audience E o does outro not want them to terço speak não on quer that que ele fale a particular topic. respeito do que o outro quer que ele fale. And the middle third will swing back and forth E o between the meio two. dessa situação fica de um lado e para o outro. And Para there's- ele é muito It's difícil. impossible. It's an É impossible impossível. situation. Uma situação impossível. So the short answer to the question is I don't know how to inspire the next generation. A resposta rápida, direta é: eu não sei como inspirar jovens pastores. Our network of churches in the United States, A nossa igreja our americana, network of a churches nossa rede de igrejas nos Estados called the Unidos, Southern Baptist Convention. que se chama Igreja Southern, isso aí. Yeah, they didn't hear him though. What did you say? Convenção Batista do Sul. We have 6 seminaries in the United States. Nós temos 6 seminários nos Estados Unidos. All 6 have record enrollment. Os 6 tiveram registros, inscrições recordes nos últimos anos. So the fact that all of them have a lot of people studying O fato que is encouraging. O fato de que nós temos recorde de inscrição nas faculdades, nos seminários, é bastante encorajador. And the last thing I'd say to that is, in spite of the doom and gloom that I've described for their pastoring, Por mais que eu tenha falado, para terminar, por mais que eu tenha falado que está meio nebuloso e there are a lot of negativo, churches that are dying, but there are also a lot of churches that are growing. tem muitas igrejas que estão morrendo, mas tem muitas igrejas que estão crescendo. And some of the research says the churches that are dying, it's okay that they died. E alguns pesquisas que estão sinalizando que algumas que estão morrendo, it's okay que eles estão Because they were morrendo. never flourishing churches to be, not never, they weren't flourishing churches anyway. Eles não estavam. You're talking about churches or The churches, members? Okay. the churches were not flourishing, so in the crisis they died. Então, as igrejas que estão florescendo na crise morreu. Então, quase que, era natural que isso And acontecesse. the ones that are growing are flourishing. E as que estão realmente florescendo, as que estão And the obviamente flock of crescendo. new pastors being trained E eles estão
promovendo que novos pastores sejam will be able to treinados take the place of the older e vão generation. pegar, e eles vão tomar o lugar das gerações antigas. I know in our particular setting, E no nosso caso, especificamente onde nós estamos, I know you won't believe this, but I'm 63. vocês não acreditam que ele vai falar, mas ele é 75. Uh-uh. Oh, you see? He speaks fluent Spanish, so he knows what I'm talking. 63. Yes, he's 63. Uh-huh. I made it on purpose. But other than, well, there's a couple of pastors older than me, but almost all of our pastors are younger than me. Tem um ou outro que é um pouco mais velho que eu, mas a grande maioria são mais novos que And eu. less than the 57. You know, they're in their 40s, most of the São ao pastors. redor dos 40 anos de idade, assim por diante. And doing a great job and doing most of the leading that happens at the church is the Fazendo younger excelente pastors. trabalho e liderando o trabalho. So in our particular setting, I have high optimism about the future no of nosso leadership at the caso, church. especificamente na nossa igreja, eu sou muito otimista a respeito do futuro dos jovens pastores. Thank you. Muito bom, é encorajador ouvir isso. Yes. Yeah. For very encouraging Yeah, encorajador. to hear about that. Encorajador. Yes. Yes. Há cerca de 20 anos, um escritor chamado Philip Jenkins escreveu um livro chamado The Next, ou A Próxima Cristandade, em que ele falava sobre uma mudança no eixo da cristandade, do hemisfério norte para o hemisfério sul. Então, minha pergunta tem a ver com como que isso impacta algo que para nós brasileiros sempre foi muito relevante, Sim. que são as missões americanas. Então, a minha Okay, so as global Christianity continues to shift towards global south and east, how will American churches redefine their role in global missions, moving from traditional models of sending to partnerships, mutual learning, and supporting indigenous leadership? This is a place where our network does not do a good job. Esse é um assunto que a nossa rede de igrejas, Convention Baptist Church, Because não está fazendo um bom trabalho. The Southern Baptist, historically, Porque os batistas do Sul, historicamente, always felt like our way is the best way. sempre acham que, historicamente, acham que ou o meu jeito é o melhor jeito de fazer. And it's not the best way. E não é o melhor jeito de se fazer. And so partnering with other mission organizations Então, fazendo parcerias com outras organizações de has been missões, hard for our network, tem sido difícil com o network, a but it's rede. increasingly important for us Mas to do that. é muito importante aumentar esse tipo de parceria. And, you know, we are a network of independent churches. Nós somos uma rede de igrejas independentes. So each of the churches, we are involved in mission in addition to what we do as a network. Cada igreja é envolvida individualmente em missões, além de ser envolvida como rede, que é a Convenção Batista do Sul. But influencing a large network like ours is challenging. Então, mas influenciam isso, mas é bem desafiador influenciar essa rede de igrejas. But what I see the larger churches like ours doing, Mas o que eu vejo igrejas grandes como a nossa fazendo, in addition to it continuing to support the network, em adição ao suporte que se dá à Convenção Batista do Sul, we're supporting our own missions in Nós- addition to that. nós apoiamos as ações missionárias da nossa igreja especificamente, individualmente também. And we do it in partnership with our mission board. Nós fazemos em parceria com nossa missão. Thank you. But it gives us more flexibility to rely more heavily on the indigenous people. Can you say it again? It gives doing it ourselves or in partnership gives us more flexibility tá. to do it with indigenous people. Então, existe uma ligação com a Convenção Batista do Sul, mas porque você faz de maneira também independente, isso te dá mais flexibilidade, porque você não tem que obrigatoriamente fazer sempre com a Igreja Batista, com a rede, né, com a convenção. Isso faz com que você tenha mais flexibilidade de fazer atuações específicas com os mais indígenas. Most of the mission work that we do in partnership, A maioria do trabalho que nós fazemos em parcerias, the two things that our church needs to try to supply as duas coisas que nós tentamos oferecer para eles is leadership development é desenvolvimento de liderança and financial resources. e recursos financeiros. When people come to faith,
Quando pessoas train têm them to be fé, Christian leaders, ajuda a treinar eles a serem cristãos de verdade, and cristãos give them the verdadeiros, financial resources e dá o to dinheiro para que eles possam plant churches, plantar build igrejas, churches, construir igrejas, train other leaders. treinar Those are outros the líderes. two. That's what we try to emphasize. Esses são os dois pontos que nós tentamos enfatizar: liderança, treinamento e dinheiro. I'm trying to remember, was there another question on the financial impact, or is this? No, I don't think this. Okay, this is the one. so the other consideration is the financial impact that this is going to have? Is going to have Yes. in America. No, on missions. O outro impacto que financeiramente tem acontecido no mundo de missões. Again, the gospel is advancing the most south of the United States and east of the United States. Novamente, o evangelho tem avançado para o sul dos Estados Unidos e para o este dos Estados Unidos, para o east. And so much of that's happening in South America and Africa, Tem acontecido o grande avanço na África e América do Sul. and some in what's called Southeast Asia, which we would call China. E Southeast China, Asia, Ásia, Sudoeste, China. Yeah. The financial resources for that, there is happening in the United States right now Os recursos financeiros estão acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos. what sociologists are calling the Great Wealth Transfer. O que os sociólogos têm chamado da grande transferência de recursos, de riqueza. $70 trillion. 70 trilhões de dólares Are transferring estão sendo transferidos from families of elders and boomers de famílias que são mais velhas e boomers to millennials and Gen Zs. para os millennials e Gen Z. That money, as it changes hands from the older families to the younger, their children Ou seja, and grandchildren, Exatamente. Então, os sociólogos eles têm falado a respeito do movimento importante que tem acontecido, que 70 trilhões de dólares em breve está sendo transferido das gerações elders, né, que são os bem mais velhos, com os boomers, para a geração mais nova. there's great concern Há uma grande preocupação. about the funding of the church in America and missions. Há uma grande preocupação. Então, por causa disso, por causa dos boomers e dessa nova geração, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Imagine a 90-year-old today Imagina uma pessoa de 90 anos hoje, with significant wealth in the United com uma States. riqueza significativa nos Estados Unidos. They come to the end of their life Eles estão chegando no fim da vida deles and they leave their money to their e grandchildren, eles deixam o dinheiro para os seus netos. who might be 35 years old. Pode ser, por exemplo, 35 anos de idade. Is the 35-year-old going to be as of a believing, committed 90-year-old? Será que ele vai ser essa pessoa de 35 anos de idade igual esse de 90 anos, comprometido e crente, Going to pessoa de be 90 as anos? committed to spreading the gospel around the world Será que essa pessoa de 35 vai estar da mesma forma comprometida em spread the gospel? as their 35-year-old grandchild? Como uma pessoa de 35, será que vai estar igual a uma de 90? And maybe they'll give it to the comprometida. middle generation, their children, Talvez a pessoa, o mid-age vai estar comprometido. but oftentimes in wealthy families it's skipping a generation. Exatamente. I'm agreeing em português. Então, normalmente, a geração do meio, que são os pais, pula essa geração para os netos. Então, a grande preocupação é, será que esses avós que estão deixando essas grandes fortunas para as pessoas de 35 anos, elas vão ter o mesmo comprometimento com o evangelho do que os mais velhos têm? Então, isso é uma grande questão de preocupação, de funding da igreja daqui para frente. And so that's the kind of cautious news. Essa é a parte que é um pouco, não é preocupante, que deve se dar atenção a respeito. On the other hand, over half of the $70 trillion Mas, por outro lado, metade desses 70 trilhões de dólares, the women as in mulheres, those families, What? the women in those families, As mulheres nessas famílias. the older families, will be the ones making the decision about the wealth transfer. Ok, então, nesses 70 trilhões de dólares que vão ser transferidos, metade são as mulheres que vão decidir para onde vai esse dinheiro. Because the women That's a outlive the problem. men. Just kidding, guys. What, There you go, ladies. what do you say? The women outlive the men. As mulheres vivem mais que os homens. So the decision about the wealth Então, transfer a decisão vai ser das mulheres, não dos homens. belongs to the women. A decisão é das mulheres. And it's probably in safer hands.
provavelmente está em mãos mais seguras Yes, for the Yes. gospel. para o evangelho, Yeah, and all the women are nodding their heads. right? E as Right. mulheres todas estão mexendo a cabeça dizendo sim. So within the U.S., Nos Estados Unidos, there are several organizations são várias organizações mobilizing Christian que women, estão mobilizando mulheres cristãs 60 and over, a 60 anos para cima, to be ready para estar prontas to distribute the wealth Para to the dis- next generation. para distribuir de maneira apropriada. For the tudo- sake of the to yeah, distribute the wealth to the next generation for the sake of the gospel. That's what I'm going to ask. Então, essas mulheres, existem instituições que estão trabalhando com mulheres de 60 para cima, para que, quando forem distribuir esses recursos para os seus netos, distribuam de forma que venha a difundir o And evangelho. I think that's really exciting. Isso é bastante animador. There's also an organization called the National Christian E Foundation também existe também uma associação que se chama The National Christian Foundation, Fundação Nacional Cristã, that allows high net worth families que que provides a way for high net worth families. isso, que permite, que faz com que as pessoas de alto poder aquisitivo, I should have said high net worth Christian families, então é uma rede de cristãs, de famílias. to give in such a way that can fund the gospel for decades to come. Isso, então eles têm essa associação que tem contato, uma rede com famílias de alto poder aquisitivo que trabalham para que eles façam suas heranças e assim por diante, funding por longo tempo o evangelho. The other, another thing that's going to happen to us Uma outra coisa que vai acontecer conosco, is that, and this feels weird to me, isso parece meio estranho para mim, is that missionaries from South America and Africa are coming to the United States. é que missionários dos Estados Unidos, da América do Sul e África vão para os Estados Unidos. Because more Christians in South America Porque tem mais cristãos na África e na América do Sul, and America is declining. e os Estados Unidos está And so decaindo. missionaries are going to come from here and Africa to the United States. Então nós vamos ter missionários saindo daqui e That's a- África para ir para os Estados Unidos. That's a new phenomenon É for us. um fenômeno muito novo para nós. Yeah. É uma mudança de hemisfério. Thank you, thank you. We only have 10 minutes, and I want to offer some people the opportunity to Ask you a questions. question. Okay, so we don't have a lot of questions, but Sure. vou dar a oportunidade de alguma pergunta aqui. Nós temos só 10 minutos, então a oportunidade de uma ou duas perguntas que podem ser feitas para ele sobre esse tema do futuro da igreja nos Estados Unidos, aquilo que ele falou. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Só indicar. Pastor Paulo. Pastor, obrigado pelas informações. Thank you for the information. Como tem sido a perspectiva futura do movimento fundamentalista no momento atual da igreja, no futuro da igreja americana? Movimento? Fundamentalista. How has it been the future perspective of the fundamentalist movement for the American church? Fundamentalist. Yeah. Yes. Which one? Yeah, that's what. Give me some clarity on the fundamental part. It's more rooted in the biblical. Right, the biblical inerrancy? Okay. So the move towards biblical inerrancy in our network in the Southern Baptist O Convention movimento para um movimento mais fundamentalista do ponto de vista bíblico na nossa convenção. is it remains. Ele continua. Our convention is fully aligned around the inerrancy Nossa of Scripture. convenção continua extremamente alinhada com todos os princípios bíblicos e profundamente enraizado na palavra. I think the fight over that within our convention is over. Eu acho que a briga maior ou a discussão dentro da nossa convenção a respeito disso. I think there are, in our particular network, what the role of women is A grande in constant discussão que controversy. existe hoje, uma das principais é o papel da mulher dentro da igreja And how to reach our LGBTQ friends. e como você alcançar a comunidade LGBT. Those are the two
primary issues of conflict As and politics. E política. Então são 3. Mas basicamente essa grande discussão que existe, mas extremamente enraizada na palavra, But continua. at least in the Southern Baptist Convention, Ao menos na Convenção Batista do Sul, all of our seminaries todos os nossos seminários subscribe to Orthodox theology, inerrancy of Scripture, and all of that. então nos nossos seminários todos defendem uma teologia ortodoxa do ponto de vista bíblico. Respondeu a pergunta? Você? Obrigado. Por isso que eu te perguntei o que você quis dizer, e é por isso que ele também não sabia exatamente. Obrigado. Alguém mais tem uma pergunta? Mais uma? Nobody? Ok. Ok. Eu acho que a gente pode concluir aqui orando pela igreja americana. Amém? Nós temos sido abençoados pela igreja americana. Eu, pessoalmente, servindo no ministério há 34 anos, tenho sido abençoado pela igreja americana de tantas maneiras, para não dizer de tanta literatura boa que foi produzida e que me influenciou e me influencia até hoje, mas de amigos e de treinamento e tantas coisas que eu recebi nos Estados Unidos. E as nossas igrejas, a igreja brasileira, de certa forma, tem uma espécie de uma dívida, eu diria, com a igreja americana. Então, eu gostaria que a gente pudesse terminar aqui orando, né, pelo pastor Danny. Yeah, let me interrupt first Deixa eu só interromper um minutinho. and just say I've Só been queria blessed dizer- by the influence of the Brazilian church. Eu tenho sido muito abençoado pela influência dos brasileiros. The flavor and color O sabor and e a energy cor and joy e a energia e a that the alegria Brazilian que os Christians have brasileiros, brought que os to cristãos Central brasileiros Florida trouxeram para a América has been such a Central huge Florida. blessing to our church. Tem sido uma bênção para a nossa igreja. And there is a unique thing that you bring to our church. Existe uma coisa única que os brasileiros trazem para nós. Brazilians are the one that do this in the service. Oh my gosh. Brasileiros no culto são os únicos que ficam lá filmando, fazendo Instagram When ao you vivo show no up on a culto. Sunday, I stand on the platform, I go, there's the Só Brazilians. quando eu tô pregando na igreja ou no louvor, eu olho e vejo o pessoal no telefone, eu sei que é And brasileiro. it's beautiful, E é and you are bonito. such a E blessing to vocês são uma us. bênção para nós. And I'm just so grateful for Eu sou muito grato pelos Brazilian brasileiros. influence. Pela influência Not dos only brasileiros. personally that I get to have, but just you being a part of our worship experience is just so refreshing. não só So thank you pessoalmente, mas for bringing your culture and your joy and your smiles with you to America. It's awesome. Vocês entenderam, né? Got it. Okay, you can pray. Ok, yeah. Vamos orar então. Estenda suas mãos aqui em direção ao pastor Danny, ao Sandro aqui, e representando aí a igreja americana. Vamos orar por eles. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida do pastor Danny, por sua igreja lá em Orlando, a primeira igreja batista de Orlando. Os tantos ministérios que aquela igreja tem, como ela tem abençoado, ó Deus, tantas pessoas, não só americanos que moram na cidade, mas tantas pessoas que têm chegado lá, tantos imigrantes que têm chegado lá, brasileiros e hispanos, ó Deus, e outros. E nós louvamos ao Senhor por isso, louvamos ao Senhor pela visão dessa igreja, pelo compromisso. É muito bom a gente ouvir que eles permanecem firmados na Tua Palavra, ó Deus, navegando nos desafios que o presente tempo apresenta para todos nós, para a Tua igreja ao redor do mundo, mas ancorados na crença de que a Tua Palavra é fiel e verdadeira. Eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe não só a igreja em Orlando, mas a igreja nos Estados Unidos, para que, ó Deus, essa igreja possa experimentar um avivamento a partir das novas gerações, ó Deus, e que ela possa, a partir desse avivamento, continuar sendo uma força mobilizadora para missões, como tem sido nos últimos 2 séculos, ó Deus. Que a igreja continue, então, a crescer, a se fortalecer, ó Deus, que pessoas se convertam, que os jovens voltem-se para o Senhor naquele país, ó Deus, e que a Tua igreja continue triunfando contra as hostes do inferno, como o Senhor prometeu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. La paz del Señor. Amém.